Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Aqui é Felipe Bezerra, gravando diretamente de Viena. E o Senhor disse: quem não mastigar a sua carne não terá a vida em si. E aqui José Ricardo Bezerra, falando de Fortaleza. E Jesus diz: Eu sou o pão vivo descido do céu. Ele é o pão. É o Hoje, pão que é uma carne. Que mistério é esse? Esse ele pão que é. é um pão que é carne, exatamente. Hoje, em boa parte do Brasil, se celebra a Assunção de Nossa Senhora. Mas nós vamos continuar lendo o Evangelho de João, né? Nós estamos seguindo aqui o Evangelho de João, especialmente porque esse é a chave e o coração, e é o 19º domingo do tempo comum. Então, a gente, em algumas cidades, no caso Viena e Fortaleza, a gente celebra a, a O solenidade da Assunção no próprio dia, não é dia isso? próprio dia 15, exatamente. Aqui é feriado e também celebra-se porque é a padroeira da cidade. Né? O padroeiro do É, estado é São José, mas a padroeira da cidade é Fortaleza de Nossa Senhora Nossa da Senhora. Assunção. Isso. Faz parte. Quem estudou a história de Fortaleza sabe que o nome da cidade começou por causa do forte de Nossa Senhora da Exato. Assunção, que é a Isso. Fortaleza. E Então, muito vamos. coincidentemente, hoje, assim, só uma curiosidade para quem não sabe, hoje o forte que deu o nome à cidade, ele está ali na frente da catedral, não é isso? Exatamente, é o Forte Schoenberg, se eu não me engano, o nome do É. holandês, ou quem era o português, que depois construiu aquele forte, mas porque a cidade começou lá nas margens do rio Ceará, né? Lá E, na frente. e depois é que foi construído aqui nas margens do Pajeú, aqui também no centro da cidade. Tem um Riacho Pajeú aqui, que passa também por trás da catedral ali, né? Aonde foi Uhum. meu casamento civil, Exatamente. É, atrás da Cúria, a entrada pela cripta da catedral, porque a frente da catedral dá exatamente para o Forte Schoenberg. uhum. E ali E ali foi era o forte onde dava-se onde deu-se o nome da cidade de Fortaleza, nossa querida Fortaleza. De Eu Nossa gosto de Senhora dizer que eu saí do Ceará, mas o Ceará não sai de dentro de mim. Com certeza. Você, uma vez cearense, sempre cearense. Você não pode negar as raízes. Não, não tem Cabeça como. chata, cearense. É, embora que, né? Mas eu quase nasci baiano, né? Mas aqui nós estamos já. Quase, era pra ter sido. Tá vendo que o senhor não deixou, se foi ser Nosso Senhor não cearense? deixou eu nascer baiano. Mas sim, vamos voltar aqui para o Evangelho do domingo, Pois domingo é. do 19º domingo comum. Hoje, Vou fazer mais só um parênteses ainda, sim, porque essa mande. semana, no dia 14, Hum, nós completamos o primeiro aniversário aqui do nosso canal, né? Então, eu exatamente. estava lembrando que o dia 14, que é dia de São Maximiliano Maria Kolbe, que é o fundador da milícia da Imaculada, né? Nós temos aqui a imagem aqui da Nossa Senhora de Fátima, mas a nosso ícone que dá a imagem para o nosso canal é de Nossa Senhora também, né? Uhum. Da sabedoria. Então, rezemos aí também este primeiro ano do nosso podcast, do nosso canal, né? Instagram, YouTube, Telegram. Agora temos mais pessoas, mas sempre Isso. é possível aumentar, né? Sempre é possível aumentar. Por favor, convide todo mundo. Nós estamos aí há um ano, todos os dias. Eu acho que em pouquíssimas ocasiões a gente não teve uma meditação. Pelo menos uma das duas a gente sempre teve, eu acho. Eu acho que no ano passado eu estava participando do conselho consultivo Foi. do Shalom, Mas e aí aí nessa época o senhor não gravou, mas eu gravei. pronto. Então ficou aí Eu praticamente aí acho um que ano de gravação aí, todos nós os estamos, quatro. eu acho que nós estamos todos os dias a gente tem alguma meditaçãozinha. Passamos um ano, daqui a pouco a gente vai fazer o triênio litúrgico, aí a gente vê como é que a gente continua. Exato. Mas isso aí, tá assim, por favor, se você acompanha a gente há mais tempo, escreva aqui quanto tempo vai você acompanha a gente. E a gente quer saber também da sua partilha. E vai ser muito bom ouvir de você, mesmo que seja o teclado, aqui nos comentários.
Então vamos lá. Hoje, Vamos passar excepcionalmente, eu aqui. O não vou ler, Evangelho, então. Eu vou porque eu ler, não então. tenho Eu leio a... aqui o Evangelho de hoje aqui. Vai lá. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Naquele tempo, Senhor. disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É o centro aí do discurso eucarístico. Tudo o resto foi comentário, né? Tudo foi preparação para agora esta instituição da Eucaristia. Instituição não, porque aqui Jesus ainda não está dizendo vai dar o pão, né? Ele se dá na Eucaristia na última ceia, né? Mas aqui ele já prepara aqui, e é o que os exegetas dizem que é a narrativa da instituição no Evangelho de João, porque lá só tem o lava-pés na última ceia, né? Sim, eu fico imaginando isso, porque como é que não deveriam ter recebido os primeiros cristãos ali? Porque tudo ainda era muito, tudo era oral, né? As pessoas ainda estavam muito, né, a palavra de Deus e a tradição foi primeiramente oral. E até a escrita desse evangelho, as pessoas tinham ouvido que Jesus falou isso, mas aqui foi registrado que Jesus falou isso. E aí eu imagino isso assim, foi como o cânon do Novo Testamento foi surgindo, as pessoas foram lendo aquilo que os apóstolos escreviam quando eles estavam lá. Então eu acho que isso deve ter sido assim, deve ter gerado uma alegria muito grande das pessoas de estarem na ceia do Senhor ouvindo isso aqui sendo lido, né? Assim, e hoje ainda mais, assim, 2000 anos depois nós ainda estamos, né, relendo, relendo e vendo isso que é uma realidade que não tem como, né? A gente já tinha comentado antes, e hoje é aqui a chave, né, do Evangelho, porque é muito difícil não entender isso aqui literalmente. Se você tem que fazer muito esforço para achar que Jesus está fazendo uma analogia. É como se fosse, é um símbolo. Não, isso aqui é a minha carne. Jesus não poderia ter sido mais claro, mais direto, né, do que essas palavras, né? Então, eu não entendo como os evangélicos aí, o pessoal aí, os protestantes, não aceitam é, o Essa é a concreto dessas verdade. palavras. É verdade, né? Essa é a verdade, né? E eu estava também meditando aqui em preparação, porque isso aí é uma coisa assim tão extraordinária, tão difícil de que uma pessoa humana fosse dizer, olha, eu vou subir, mas eu vou ficar com vocês. Vou deixar a mim mesmo com vocês na forma de pão. Não, rapaz, é uma coisa assim inimaginável, porque não é jogada de marketing, né? Disse, não, eu vou fazer uma jogada de... Ah, pensou? É completamente fora de tudo que já existiu até então e que existiu depois também, né? Nenhuma outra religião, nenhum outro, né, que se autoproclamou profeta, ninguém nunca fez uma afirmação como essa. Pois é. E ninguém, assim,
E Jesus, é, não foi o Chesterton, não. Enfim, foi um autor inglês, né, que falava sobre isso. Ou Jesus, ou Jesus é verdade, ou Jesus é uma fraude completa. Não dá para ficar no meio. Ou Jesus está falando a verdade absoluta, ou Jesus é uma fraude completa. A diferença é que Jesus não só falou, como ele fez. E Ressuscitou mortos, provou, curou os mostrou com doentes. sinais, né? Essas coisas que a gente fica imaginando, diz, não, se ele fosse um impostor, se ele dissesse as coisas e não tivesse uma fundamentação por trás, um respaldo, ele seria assim desmoralizado e ninguém daria a vida por ele, né? É, Então, esse evangelho de hoje também, ele é muito concreto no sentido assim, não, Jesus era só um espírito que veio, que se encarnou assim. É carne. a minha Nós somos uma carne é a realidade de verdadeira carne e comida. osso. Um homem é feito de carne e osso. Então, quando ele diz que a carne, o verbo se fez carne, é porque ele está dizendo, é uma pessoa como nós, é a natureza humana, mas ao mesmo tempo desceu do céu. Então, não é apenas homem. Então, essa aqui ou você acredita que Jesus de fato é quem ele diz que é, ou então, É. sinceramente, aí não sei quem é você. Tem uma autora americana, Flannery O'Connor. Ela era católica. E uma vez alguém estava falando sobre a Eucaristia com ela. E aí, evidentemente, era protestante, né? Falando, não, mas é um símbolo. Aí ela virou. Se for um símbolo, para o inferno com a Eucaristia, eu não quero saber. Assim, não é um símbolo. Se for um símbolo, que vá para o inferno. Né? Assim, quero saber de Exatamente. símbolo. Eu quero a carne de Jesus, É o esse próprio pão, Jesus, né? né? Isso aí, o evangelho de hoje, ele é muito concreto, ele é muito assim, ele coloca uma verdade que depois, o evangelho da próxima semana, do domingo, os discípulos ficam tão chocados que Jesus vai perguntar, vocês também querem ir embora, né? E vai ficar os 12. Mas é uma coisa que chocou também, para as pessoas não pensarem, não, eles nem entenderam. Jesus falou aquele negócio, mas foi uma parábola, né? Uma comparação. Não, foi coisa mesmo difícil para que a maioria deixou, né? É, Os eu, discípulos e é vai ver. exatamente, e Jesus ele vai piorando, entre aspas, né, o coisa, porque Jesus ele está falando, quem não comer, ele usa o verbo phagos, né, de fagia, né, de comer, de uma maneira geral. Mas aí a pessoa vai falando assim, mas como é que ele vai dar a carne dele para a gente comer? Aí é fagen também, né? Ele assim, ele responde, eles perguntam no fagen. Aí Jesus disse: Olha, eu estou dizendo para vocês comer. Aí ele usa lá, isso aqui já está no 53. Amém, amém, né? Ele vai dizer aqui, né? Jesus então disse a eles: Amém, amém. Ego, lego, tarará, não vou ler grego, não. Em Unless you, verdade, eu digo, se não é, comerdes a aí carne ele do vai, Filho ele aqui, ele ainda está, eu estou lendo aqui seguindo, ele continua no fagen, ele continua, ó, fagente, né? Já quando se você comer. Aí aqui, acho que isso aí no 54. Aí no 54 ele já diz, cansei de Fagen. Vamos falar trogo, né? Trogon, né? A conjugação aqui do trogon. Trogon é mastigar. Trogon é mais do que arran comer, né? é arrancar com o dente, né? Porque tanto é que trogon é a base grega para o bico dos pássaros. O que, que o pássaro faz? Ele bica e puxa. Então, não dá para. É isso aqui, ó. O verbo não é esse. Jesus quer dizer, o pessoal está, não, mas como é que pode ele estar fazendo isso? Aí Jesus, em vez de explicar, sabe a parábola do joio e do trigo, que é você. Isso aqui quer dizer isso aqui, isso aqui. Mas não, aqui não, é comer mesmo. É comer mesmo, comer. Comer e mastigar. É Quem come a exatamente, ele explica a parábola
deixando mais claro ainda que ele não tá abstraindo. Não diminui nada, ele piora no sentido aí, né? Ele é mais radical no sentido de que vocês estão pensando que não é isso, mas é isso. A minha carne, né? É uma coisa assim para a gente, né? Esse pão vivo, nós voltando aí para o primeiro versículo, esse pão vivo, porque o Vamos, pão vamos, comum vamos por versículo. é o pão material, assim, o pão da comida, né? Ele é inanimado, ele não tem vida, mas Jesus está dizendo que ele é o pão vivo. A diferença entre o pão inanimado e o pão vivo é porque de fato, é ele mesmo, porque está vivo. Vocês estão vendo que eu sou vivo. E eu sou o pão. E eu sou o pão descido do céu. Então, esse pão que vocês estão vendo que sou eu, é um vivo. Eu sou vivo e é pão. Tá certo? E eu E darei. continua. E o pão que eu darei é a minha carne. Pois é. Pois é. Então, não tem como diminuir a pessoa ficar, né? E essa carne aqui também aí remete lá ao prólogo, porque quando ele diz e o verbo se fez carne e habitou entre nós, o verbo é concreto, o verbo é ser um espírito, digamos, em A puro espírito. voz, Mas quando ele se faz carne, quando ele se encarna, ele se torna homem, se torna gente, como nós, é carne, nós somos uma fração de carne e osso, né? A expressão que a gente usa, né? A sim. expressão de nós somos fantasma, né? Fantasma Não, que mas ninguém é o que vê. ele fala, toca aqui, um fantasma não tem carne como vós vídeos que eu tenho. Exatamente. É o que lá na ressurreição ele vai dizer: eu não sou fantasma, eu sou um carne e osso. Então eu dou a minha carne para vocês, e a minha carne é verdadeira comida. E essa também, essa dizer que eu vou deixar minha carne, o meu corpo como comida para vocês, é um choque, porque. E ninguém, como você disse, ninguém pode pensar um negócio desse antes. Não, Como é que ele deixou? até porque não tem como, assim, racionalmente, esquece que Jesus disse, se alguém disser assim, ó, você vai comer a minha carne, o que é que se pensa? No mínimo é você vai me matar e vai me canibalizar. Agora, uma coisa é, quando eu digo isso, é assim, eu tenho medo de você porque você é uma pessoa muito ruim, você ameaça a minha vida. Mas Jesus virou isso completamente de cabeça para baixo, porque assim, você não está ameaçando a minha vida comendo a minha carne. Você vai ter vida se você comer a minha carne. E Então, eu dou livremente, vocês não vão me matar, eu que vou dar a minha vida. exatamente, é tudo virado de cabeça para baixo, porque se Jesus, assim, da forma como Jesus diz, não dá nem para a gente tentar fazer uma analogia como sendo uma 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 metáfora parábola para outra coisa, porque não tem não é, como ser uma metáfora para não outra coisa. pode. E Pois eles é, então começaram a discutir, né? Como é que esse homem vai dar para comer a carne dele, né? Assim, porque não faz discutiam realmente. Não, entre si, né? Isso é um detalhe é, aí discutiam entre si, porque não tinham coragem de perguntar direto para Jesus, porque eles questionavam que discutiam entre si, mas esse homem vai dar a carne dele para comer. Eles discutiam porque eles não tinham nem como. Aí Jesus está ouvindo e vai responder para eles direto, mas eles estavam discutindo lembrando que nós estamos num ambiente fechado ali. Isso aqui é a sinagoga de Cafarnaum, que na não é um sinagoga. negócio enorme, não. Assim, é pequeno, Ele né? estava ouvindo todo mundo que eles diziam, o que eles diziam, né? Exatamente. Acho que lá a sinagoga de Cafarnaum não deve ter 200 metros quadrados ali. É pequeno, né? Não é Não, uma coisa. pequeno, é. Tem a foto ainda lá, né, das ruínas Não, lá ela ainda da está, né, ela ainda assim, ela está quase até o meio, né? Tem as colunas ainda Pois tem coisa. é, pois é. Enfim, Então, aí Jesus vai e rebate, né? Que com esse homem vai dar essa carne, Jesus, eu estou dizendo, em verdade, eu estou dizendo, se você não comer a carne do Filho do Homem, nem beber o seu sangue, quer dizer, ele já vai mais da fundo ainda, não tereis a vida em vós. A vida, assim, a vida, é assim, não. é, quem come a Jesus. carne e bebe o sangue tem a vida eterna, quer dizer, vai viver, mas aí depois em seguida ele diz que o ressuscitarei no Eu último dia, citarei. para dizer que, olha,
não é essa vida aqui que vocês vão ter aqui, porque vocês vão morrer aqui também. Mas a vida que eu estou falando é a vida que eu vou dar, a vida eterna, Uhum. depois do último dia. Então, Uhum. eu ressuscitarei no último dia. Então, Um para não ter dia, confusão de que vocês vão comer aqui, vão ficar a fonte da eterna juventude, vão morrer, nunca vão mais vão morrer. Vocês é, vão morrer aqui, mas a vida que eu estou prometendo é a vida eterna. Quem come a minha carne tem a vida eterna. Os vossos pais comeram maná e morreram, e morreram. eles não acreditaram, não tinham esse pão aqui que eu vou dar agora para vocês. Comeram maná, E mas agora é o que outro, já né? é exatamente assim, o maná já é um sinal grande e forte, mas Jesus, eles comeram, mas eles morreram. É um sinal, Era um né? sinal, e agora é muito maior, nem se compara, mas E, ele a, diz assim, não, e mas meus agora não pais é um comeram. sinal. Agora não é mais sinal, exatamente. Porque a Eu multiplicação é um sinal, mas aqui não, tem a não. apontar para Jesus. O pão, vocês comeram o pão, mas vocês não entenderam, né? Vocês vieram aqui Vocês porque vocês não, comeram pão, mas não é esse pão, não, meu. Eu não porque tô. vistes os sinais, porque aí é aquele, vocês não estão vendo o sinal, vocês estão vendo que a multiplicação aponta para mim, que eu sou o pão. Aí Jesus vai explicar tudo isso aí, né? Está explicando aqui na é, eu escutei a palestra do Bishop Barron no Congresso Eucarístico lá dos Estados Unidos. E ele estava falando que muito, assim, quase nenhum mandamento de Jesus a gente coloca em prática. Amar os inimigos é muito difícil, tá? Quase nenhum mandamento de Jesus a gente coloca em prática. Agora tem um que a gente coloca em prática: fazer isso em memória de mim. Esse a gente faz. Esse mandamento a igreja continua fazendo até hoje, para fazendo em memória de mim. Então, e diz assim, a igreja ela pode ser infiel em milhares de aspectos, mas o fazer isso em memória de mim, a igreja nunca foi infiel. A cada momento, isso é muito lindo de perceber que é. pode ser qualquer coisa, mas assim, e ao mesmo tempo, assim, como Deus dá a graça de não deixar, né? Sempre, em qualquer lugar do mundo, em qualquer hora, está tendo uma missa, né? Está hoje, agora, nesse momento que você está me ouvindo, uma missa está sendo celebrada, porque o Em qualquer Senhor, lugar. porque por causa do fuso horário, tem sempre um padre acordado, tem sempre uma missa acontecendo, então a gente, eu vou abrir um parênteses aqui. Na ajuda à igreja que sofre, nós recebemos intenções de missa, né? As pessoas elas fazem uma oferta e pedem para que se celebre uma missa. E aí essa oferta é enviada para algum padre que está em necessidade, inclusive alguns padres do Shalom celebram ofertas de missa, né, pedidas pela ajuda à igreja que sofre. Porque E recebe ajuda também da igreja, né? exatamente, exatamente. Aí a gente faz em cada país, né? A gente faz a coleta e é sempre uma intenção especial. Inclusive agora eu estou trabalhando nisso agora no site da Ajuda da Igreja que Sofre da Áustria e do Canadá porque é separado. Quando é intenção de missa, é uma doação separada específica para a missa. Ela não entra junto com as outras, né? Ela é sagrada, digamos assim. E aí, nós recebemos no ano passado tantas intenções de missa que, se fosse celebrada, que não daria num ano para celebrar todas as missas que nós pedimos para ser celebrada. É como se no ano passado, a cada 8 segundos, começasse uma missa pelas intenções da ajuda à igreja que sofre dos seus benfeitores. Assim, a cada 8 segundos tinha uma. Assim, lógico, isso aí é maneira de dizer, claro, que tem várias missas celebradas ao mesmo tempo e tudo mais. Mas se a gente fosse colocar tudo, a cada 8 segundos do ano passado começou uma missa na intenção da ajuda à igreja que sofre. Ou seja, a cada 8 segundos, um padre foi ajudado também pela ajuda à igreja que sofre Glória a para Deus. celebrar aquela missa especificamente. Então, Deus seja louvado. é muito concreto a quantidade de missas celebradas, porque isso foi só de intenção de missa da ajuda à igreja que sofre, sem contar as intenções das paróquias. Então, assim, o fazer isso em memória de mim é concreto e real e vivo no meio de nós. Isso é muito.
É muito bonito de ver. E a gente dá orgulho e alegria de ser católico. Eu não sei você, mas eu estou aqui muito Ave feliz Maria. porque sou católico. E esse evangelho é uma, assim, ele salta, né, essa catolicidade, porque eu acho que os evangélicos não tendo essa riqueza da Eucaristia, a presença de Jesus concretamente, eu não sei como é que eles conseguem, né? Porque a gente com a Eucaristia já tem todas as. Imagina sem, né? É Porque verdade. Com o socorro eucarístico, a gente ainda pena é muito, imagina sem. Mas essa também é a beleza da questão da salvação, né? As pessoas perguntam, não, mas se com Jesus está todo assim, se a pessoa acreditar em Jesus e viver bem, está todo mundo salvo, então por que converter o catolicismo? Meu irmão, se com os sacramentos que a gente tem, a gente já luta como a gente luta, imagina sem. A gente tem que oferecer essa riqueza que a gente tem para todo mundo. Você venha, meu filho, que aqui tem a Eucaristia. Aqui a gente tem Jesus. a igreja ela não é proselitista, não vai sair atrás tirando fiéis de outras religiões, mas a igreja apresenta a sua verdade, né? E essa verdade apaixona, essa verdade é assim, salta aos olhos, né? Quando a pessoa começa a buscar, vários testemunhos de Uhum. protestantes que se converteram para o catolicismo, os anglicanos e outros aí, Scott Hahn que está aí, que diga, né? muitos, né? Uhum. São os que a gente está se lembrando aqui. É. Mas quando a pessoa vê que vai em busca da verdade, quem Ela, procura de fato a verdade, não pode deixar de reconhecer que está na Igreja Católica. Não tem como a gente. a igreja, a igreja dos apóstolos é a igreja católica, né? A igreja, né? E Apostólica. a igreja apostólica romana, a igreja de Santo Inácio de Antioquia, a igreja de Santo Irineu de Lyon, essa igreja dos padres é a igreja católica, né? Essa próprio Inácio de Antioquia reafirmou a presença, né, a autoridade do Papa, e Irineu de Lyon também, e do Papa, e a gente já comentou aqui, né? A gente só sabe os nomes dos evangelhos, dos nomes dos evangelhos, dos autores dos evangelhos, por causa de Santo Irineu de Lyon. Assim, antes dele já. E Santo Irineu de Lyon é no ano 180. Ele é discípulo de Policarpo, que era discípulo de São João. De São João. Ele ouviu assim, ele ouviu bem de perto. E assim, ele nomeou os evangelhos e ele também nomeou a autoridade de Pedro e a sucessão apostólica. Então, assim, a gente já comentado isso, né? Às vezes a pessoa diz, não, eu acredito que o nome dos evangelhos é Mateus, Marcos, Lucas e João, mas só na Escritura. Então, você não acredita que é Mateus, Marcos, Lucas e João, porque na Escritura não tem que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é assim. Mas é só a Escritura. Então, onde é que tem na Escritura que só a Escritura? Porque na Escritura não fala só da Escritura. Na Escritura fala da tradição oral, do ensinamento dos apóstolos, ser de meus imitadores, escutar aquilo que vocês ouviram na minha boca. Não fala. E aí, Não voltando. tem como uma pessoa, crendo na palavra, não crer na tradição, porque palavra e tradição estão juntos. Tem magistério, né? As três que a igreja reconhece a precedência, né? Palavra, magistério e tradição. As três estão interligadas. Uma justifica a outra. A gente só aceita, a Bíblia só é do jeito que ela é por causa da tradição. Foi a tradição e foi o magistério que decidiram assim, no, com os anos, que essa é a palavra de Deus. Mas não tem na palavra de Deus quais são os livros da palavra de Deus. Como é que você sabe quais são os livros canônicos, se na palavra não tem? Então, a sola escritura também não vale para isso, né? Porque a gente não diz. Aliás, tem um. Lá em São Pedro vai dizer as cartas de São Paulo são inspiradas e são muito úteis para a demonstração. Aí não diz Só quais dessas cartas, né? nem Diz que disse o quais. apóstolo Exatamente. Paulo escreveu, aí vocês devem acreditar o que ele escreveu, né? Leiam, mas assim, não diz quais são as cartas que ele escreveu, não diz aí a relação, né? E isso. Não, mas eu estou dizendo assim, para não dizer, porque aí a pessoa vai dizer, não, mas tem lá São Pedro. Tem. Mas, mesmo assim,
São Pedro não estava dando cânon ali naquela hora. E mesmo que São Pedro estivesse dando cânon, mais um motivo para você acreditar na sucessão apostólica, porque Pedro foi quem deu. Fechou o Então, parênteses, voltamos voltar vamos, para o Evangelho. nós estamos aqui. É porque é tão lindo, Jesus. Aí você não tem como não ser católico. Enfim, vamos lá. Jesus, ele é engraçado aqui, eu falando. A gente leu o quê? 8 versículos? Foi de 51 a 58, né? 51, porque o 51 foi o último do domingo Do passado. domingo passado. Inclusive, é que eu disse, a partir daqui é o centro do discurso eucarístico, ele repete, porque o 51 está naquele limiar. Então, ele repete exatamente isso. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. Então, começa a partir daqui, Jesus vai explicar como é que esse pão é ele, é pão vivo, é descido do céu e é carne. Aí ele vai colocar tudo isso aí, que é um pão que é carne, né? E que ele dará, E eu darei, né? eu estou vendo é que em todos os versículos, mesmo quando não é Jesus falando, que é o caso dos 52, o verbo comer está presente. É, Interessante. Eu também não tinha notado aí. como aqui é central o comer. Sim, sim. Porque, assim, eu só voltar aqui. Ah, não, a gente pode fazer a nossa comunhão espiritual. Pode. Irmão, se você tiver pecado mortal, não vá comungar, não. Porque São Paulo já deixou isso muito claro. Mas comer é muito importante. Não é tanto faz. Não é, eu vou quando... assim, não é uma coisa... Comer. Quem não comer não vai ter a vida. Quem não comer não vai se salvar. Eu vou ressuscitar quem comer. Quem vai ter vida é quem comer. Até os judeus usaram o verbo comer. E todos os versículos desse evangelho desse domingo têm o verbo comer. Seja ele o fagono, ou seja ele o trogoso. Mas todos têm que comer. Muito, A muito minha bom, carne muito é a verdadeira importante. comida. E eu ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Esse aí também, esse aí no final desse versículo, que eu não estou aqui acompanhando, teria que olhar aqui na Bíblia. Mas esse permanece em mim e eu nele, aí mostra também como assim é um pão espiritual, porque essa unidade entre Jesus e nós, né? Uhum. Aí vem, eu acho que é Santo Agostinho que diz, né, que quando nós comemos o pão comum, nós digerimos o pão e o pão vai se tornar alimento para nós. Mas quando nós Comemos o... tomamos a Eucaristia, dá-se o inverso, né? Nós nos tornamos o próprio Jesus. Aí já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, né? Ele permanece em nós e nós vamos permanecer nele. Isso aí é de Com, uma com... beleza assim. Agora eu fiquei curioso para saber o permanece aqui, se é o meu 56 aqui, eu estou olhando aqui, porque o permanecer. Ah, Mas aí eu não vou saber, porque eu não vou conseguir. tá no grego aí. Eu quero dar uma olhada no grego só porque, mas eu acho que eu não vou ver porque eu estou com latim na cabeça, o mane nobiscum domini. Porque o mane nobiscum domini é fica conosco, Senhor. Lá dos É o Emaús, né? italiano. É. É o Mane Nobiscum Domini, é tipo assim, fica conosco, porque já é tarde, à noite. Mas é o Manere, tá aqui. Menei. Olha, É o Menei. É. Quem come a minha carne e bebe meu corpo. Menei en emoi. Exatamente. Exatamente. É o verbo permanecer. Ah, meu Deus. permanecer, né? E aí Aí me também, lembrou. eu quero saber como a gente vai dizer ao mesmo tempo, que é a videira. Não, eu estava pensando era o Apocalipse, eu cearei com ele, né? Quem, Ah, quem eu abrir, estou. eu entrarei e cearei com Cearei ele. E com. aí a Trindade também, a Elizabeth da Trindade, que nós somos a habitação de Deus, e Deus, Uhum. né? Nós estamos aqui, Santa Teresa também, que é o castelo interior, e aí também. A Nós, inabitação de Cristo. aí na habitação, Jesus que vem conosco, que nós estamos nele, ele em nós, aí isso aí também dá É, muito para porque aí é que, olha que coisa linda.
o batismo mergulha a gente na vida de Cristo. E a Eucaristia mantém a gente mergulhado. Porque, né, a gente permanece. Esses dias eu estava ouvindo algumas pregações. Eu vivo escutando os tomistas, né? Quem já sabe, eu vou sempre comentar deles aqui. E eu vi uma Mariologia. Eles fizeram assim 2 aulas de Mariologia básica. E aí o padre, ele foi assim, e eu fiquei rezando 2 dias com isso, porque ele disse o seguinte: que é a função de Maria como mãe espiritual nossa? Ah, Felipe, aí eles falam, mas padre, mas a Nossa Senhora, ela é uma coisa muito grande, ser mãe da humanidade inteira, um ser humano não consegue. Vocês esqueceram? E ela é cheia de graça, ela tinha todas as graças, inclusive a graça de ser mãe da humanidade. Por quê? Porque a vocação, quando Deus chama, ele dá a graça para que a pessoa consiga viver aquilo que ele chamou. Aí eu puxo o Moisés, que o Moisés fala que a vocação é um chamado, você chama, e quando você fala, é o ar, é o sopro que vibra nas suas cordas vocais. Então, quando Deus chama, ele já dá o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o sopro. Aí volta, Nossa Senhora tinha todas as graças, e ela recebeu a graça de ser mãe da humanidade. E quais são os 2 principais papéis da mãe? Gerar e alimentar. Como é que Maria nos gera? Intercedendo pelo nosso batismo, porque uma vez que nós somos batizados, nós somos mergulhados na vida do filho dela e nos tornamos imediatamente filhos no filho, filhos dela também. E ela, como mãe, ela nos alimenta. Então, Nossa Senhora, ela sempre intercede pela nossa próxima Eucaristia. Porque Nossa Senhora quer, e é do interesse dela, como mãe, que nós nos alimentemos bem. E como ela é mãe espiritual, ela quer que nós nos alimentemos espiritualmente bem. E eu fiquei com isso na cabeça faz assim, essa semana inteira, porque Nossa Senhora reza pela minha Eucaristia, assim, Nossa Senhora reza para eu comungar bem. Assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas isso faz muito sentido. Com certeza, ainda mais hoje a solenidade da Assunção de Maria é levada ao céu. Mas aí, Maria também figura da igreja, o Concílio Vaticano II coloca, então, do jeito que Maria é mãe e nos alimenta, também a igreja, né? Nossa mãe, nós somos gerados filhos da igreja, e ela também intercede, ela é também quem nos alimenta com a Eucaristia, ela que nos dá a Eucaristia pela unção sacerdotal dos padres. Então, Maria e a igreja também, essa unidade das duas, né? Então, hoje é assim, uma graça especial, né? Por ser Assunção de Nossa Senhora e também por ser esse centro do mistério eucarístico, que é o centro da vida cristã. A Eucaristia o Sacrosanto Concílio que diz que é o ápice e o cume da vida, é o ápice e o centro, né, da vida cristã, se não me engano. Eu não vou, também não lembro de qual, não, mas é bonito isso também. Né, o ápice, eu acho que é o centro e o ápice da vida cristã. Está no catecismo. Pessoal, quem vai procurar no catecismo e comentar aqui tem qual é a também, passagem do não sei se catecismo. Sacrosanto, mas era Lumen Gentium, um dos documentos do Vaticano II, mas eu tenho Mas certeza disso. tenho certeza que isso está citado. Tem, aí a pessoa que não é, que não se alimenta, que assim, o sacramento da igreja que diz que é comungar ao menos uma vez ao ano. Meu Deus, se você deixa para comungar só uma vez no ano, estado de graça, né? Meu que você Deus. Precisa se confessar ao menos para Páscoa e comungar ao menos uma vez. E aí você se comunga, confessa e se comunga. Mas não faça só isso, não. Vá toda semana, precisa comungar comum. Mas isso é uma coisa também. Eu me lembro que tinha isso, né? Alguns adolescentes e tal, e perguntavam, mas eu estou em pecado mortal, eu não vou para a missa não, porque eu não vou comungar. Eu disse, espera aí, você é chamado a ir para a missa todo domingo e comungar uma vez por ano. Você não precisa ir para a missa só quando você vai comungar, você tem que ir para a missa. Se você vai comungar ou não, é outra coisa. Mas, de novo, a gente já falou aqui, comer, 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 nos 8 versículos desse domingo. Eu acabei de me tocar de uma coisa que nós já vamos em 40 minutos de gravação. Eita!
Então, vamos deixar só o finzinho aqui. Eu queria comentar só mais um aqui Certo. do permanecer em mim, que eu já falei, permanecer em mim. É no 56. É o fim aqui, como o Pai me enviou e eu vivo por Eu causa do vivo meu por Pai, causa do Pai. quem me come viverá por causa de mim. Aí é aquela de São Paulo, né? Não tem como a gente não se lembrar. Já não mais sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, quando a gente se alimenta de Jesus, nos tornamos Eucaristia para os outros, não para nós mesmos. Nós comungamos para sermos Eucaristia, darmos também a nossa vida para os outros. Né? Aí também mais ponto aí para rezar. Esse, só um pequeno parênteses, o envio do Pai, o verbo é apostelou. Só Apóstolo, né? como Que é enviado, né? é o envio, esse envio de apóstolo mesmo. Pois é, Aquele então, que. Ah, e esse no 56 ele usa trogo também, viu? Aquele é que mesmo. me come, Quem me trogo. come, né? Quem É, mastiga, né? quem Aquele que mastiga, aquele que me mastiga também vai viver por causa de mim. Di-me. É muito Pois bonito. é. Então, não sei se você ainda tem mais ponto. Teria, né? Não. Mais coisa aqui. Sempre tem mais pontos, mas nós já vamos na hora muito avançada, né? Bom, vamos deixar aí, então, para os nossos ouvintes, os telespectadores no podcast YouTube aí. espectadores. Eu sei a gente fazer um pequeno vídeo para o Instagram, direcionar aqui para o YouTube, porque no Instagram a gente não consegue Ultimamente transmitir, a gente. né? A gente pode Mas fazer, eu acho que a gente pode fazer. A gente. Se você está ouvindo isso aqui agora, vá lá no Instagram para ver se a gente conseguiu. Vamos tentar fazer um vídeo convidando você para assistir esse de hoje. E se você veio por causa do Instagram, high five. Mas vamos rezar então, né? vamos, é você hoje, né? Hoje sou eu. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós te somos gratos, profundamente gratos, porque nós podemos comer da tua carne e beber do teu sangue. Que somos gratos, Senhor, porque nós temos a vida em ti, a vida verdadeira. Nós te agradecemos, Senhor, pela graça dos sacramentos, a graça de poder receber de ti diretamente a vida através da igreja. Te agradecemos pela nossa igreja, una, santa, católica e apostólica. Te agradecemos pelo nosso batismo, te agradecemos hoje, em especial, pela Eucaristia. Queremos te pedir, ó Maria, também, tu que és a nossa mãe, que nos alimenta e nos gera na vida de Cristo. Intercede por nós, pela nossa próxima Eucaristia, para que nós possamos comungar conscientes, abertos, livres e desejosos de receber essa vida de Jesus. A Ti, Maria, nós consagramos a nossa vida, a vida de todos aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo, para que eles também possam, ó Mãe, comungar de coração aberto para receber todas as graças que a vida de Jesus tem para lhes dar. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rainha da paz, Dai-nos a paz. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, se você não deixou o seu like até agora, está na hora de deixar o seu like. Se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, seja durante a semana, seja os podcasts semanais. Você pode, inclusive, quando se inscrever, escolher quantas notificações você quer receber. E divulgue o nosso canal também para mais pessoas poderem experimentar da riqueza da palavra de Deus. E é isso, gente. Até a semana que vem. Deus abençoe.
Shalom, Deus abençoe, até semana que vem. Ou até amanhã também no YouTube, né? Até amanhã nós nas nossas meditações, né? Estamos conseguindo. Vamos ser fiéis até o fim, Deus quiser. Vá. Deus abençoe, gente. Tchau. Tchau.